Olá pessoal, sejam bem-vindos à parte 2. Hoje iremos ver como criar um projeto Java, nosso primeiro projeto na Eclipse IDE. Bem, aqui temos duas opções. Como não temos projetos, teremos uma opção aqui para criar um primeiro projeto Java. Outra opção seria ir em Arquivo, File, Novo, Projeto Java. Aqui, como se trata de nosso primeiro projeto, podemos chamar, por exemplo, de primeiro projeto. Notem que a IDE que instalamos vai estar aqui selecionada. E clicamos em finalizar. Ok, tendo criado o nosso primeiro projeto, nós temos aqui uma pasta chamada src, ou source, que vem do inglês, que significa fonte. Então, nosso código fonte vai estar nessa pasta. O primeiro passo é a gente organizar a nossa estrutura de projeto, criando alguns pacotes. Esse primeiro pacote que vamos criar, nós vamos chamar de main. Ele guardará nossas estruturas principais de controle. Iremos também criar outro pacote, um pacote chamado útil, que guardarão os arquivos utilitários, o nosso código que fará uma computação. Agora que nós temos dois pacotes básicos, vamos criar uma classe em cada um deles. A primeira classe que vamos criar no pacote main vai se chamar main. Ao fazer a escolha do método public static void main, nós vamos estar indicando que essa classe é executável. Então, para esse nosso primeiro projeto, nós precisamos de uma classe assim. Nem sempre ela se chamará main, mas nesse exemplo simples, podemos dizer que sim. Vamos clicar aqui em Finish. Ao clicar Finish, veja que boa parte aqui da nossa classe Java já foi criada para a gente. Uma indicação em qual pacote ela pertence, o nome da classe e o bloco de código que nós pedimos para que o Eclipse criasse. Então, não precisamos digitar nada disso. Aqui dentro vai ser inserido todo o código que vai ser executável. Nesse caso, nós queremos apagar a linha de comentário que o Eclipse traz. Ele bota aqui uma tag to do, ou seja, por fazer, e ele diz que isso aqui foi gerado automaticamente. Então, nós vamos apagar isso e substituir por algum outro código. Nesse caso, vamos colocar system.out.print para utilizar uma função do sistema, que é de output, para imprimir algum valor. Nesse caso, nós vamos colocar alô mundo. Ok? Então, nós criamos a nossa primeira classe no nosso projeto. Vamos agora criar uma segunda classe no nosso pacote útil. Essa segunda classe, ela está sendo criada em um pacote diferente, pois ela vai conter um método utilitário. Ele vai fazer o cálculo de alguma coisa para a gente. Nesse exemplo, vamos utilizar o fatorial. Então, vamos criar uma classe chamada fatorial para realizar a computação de um fatorial para um parâmetro qualquer. Ok, criamos a nossa classe fatorial. Para que ela será utilizada? A classe fatorial vai ser utilizada para calcular o valor fatorial de um número qualquer passado por parâmetro. Então, essa classe fatorial, vamos colocar aqui dentro dela um método. Vamos dizer que ele é um método público, ou seja, outras classes terão acesso, por exemplo, a main. Vamos dizer que o retorno é um valor inteiro e vamos chamar o método de calcular, que vai receber um parâmetro, o valor de entrada. Diante desse valor, vejam que nós temos que calcular o fatorial. O fatorial de um número é ele multiplicado pelo termo anterior e assim por diante até que se chegue em 1. Vamos implementar aqui uma versão iterativa, então. Int resultado recebe valor. E vamos fazer um loop de um inteiro i, que começa de valor menos 1,
enquanto ele for maior do que 1, iremos subtrair 1 por 1 da nossa variável i. E dizemos que o resultado vai receber o resultado vezes a variável valor. A IDE vai indicar que existe um erro nesse método, porque ele tem um retorno inteiro. Não escrevemos ainda o retorno do método. Então, a IDE já indica o que é necessário. Eu posso escrever aqui, retorne o seu resultado. E aí a IDE vai perceber que está tudo bem. Mas se eu não tivesse essa linha, eu posso também clicar nesse balão para receber sugestões, como por exemplo, adicionar uma expressão de retorno, tá? Ou mudar o tipo para void, ou seja, eu não vou retornar o inteiro, vou retornar, na verdade, não terei retorno. Nesse caso, a gente pode dizer adicione, e ele já dá a sugestão para a variável que a gente quer, que é resultado, tá bom? Então, estamos vendo os utilitários que configuramos no começo sendo utilizados agora. Então, nesse momento, temos duas classes. Vou poder arrastar aqui para o lado, todos esses elementos do Eclipse podem ser arrastados. E nós temos aqui, então, duas classes implementadas. Notem aqui que o fatorial que eu acabei de implementar, ele não está adequado. Existe um erro nele. E o nosso objetivo é encontrar esse erro. Por enquanto, notem que a nossa classe main não está usando o fatorial. Nós podemos fazer uma pequena atualização para mudar isso. Primeiro, vamos ver como fica a execução do método main. Clicamos aqui no Run, ou no símbolo de Play, e vemos que a mensagem que estava na linha 6 vem para o nosso console. Em uma breve mudança, podemos dizer que a nossa classe vai utilizar o fatorial. Vamos instanciar um novo objeto chamado fatorial. Fatorial é igual a um novo fatorial. Note que quando fazemos isso, o Eclipse diz que ele não sabe o que é esse fatorial. Ele não consegue achar isso como um tipo. Ao clicar aqui para resolver, nós vemos que ele dá a sugestão de fazer uma importação, importar a classe fatorial do pacote útil. Ao fazer isso, o código é inserido automaticamente, não precisamos escrever. Um simples Ctrl S vai salvar a nossa classe Java. Ok, agora temos um objeto fatorial. Vamos utilizar a chamada calcular para calcular o valor de 3, por exemplo. Numa nova execução, esse método irá nos dizer o valor de 3 fatorial. Vamos ver. Bem, aqui diz que é 9, mas 3 fatorial, na verdade, é 3 vezes 2 vezes 1, que é um total de 6. Por enquanto, nós vamos parar aqui. Estruturamos nosso projeto e temos as duas classes. Aproveitem esse momento para tentar espelhar o seu código igual a esse e tentar achar o erro. Obrigado e até a próxima.